Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança e a nossa oração, para que o Senhor esteja nos dando uma restituição de tudo aquilo que foi tirado, de tudo aquilo que foi perdido. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, preparando os nossos corações para a restituição do Senhor. Não há ninguém que não tenha sido impactado com essa situação, com essa calamidade. Não há ninguém, mesmo aqueles que a casa não alagou, foram impactados. Todos fomos impactados, porque a nossa cidade foi impactada. A nossa sociedade foi impactada. E hoje todos nós estamos sofrendo as consequências desses alagamentos. É claro que se alguém teve a sua casa inundada, os desafios são maiores, a gente sabe disso. Mas todos aqui estamos empenhados a, de alguma forma, estar contribuindo para que nós possamos ter uma certa normalidade, né? Eu sei que muitos querem voltar ao trabalho, muitos querem voltar às suas casas, muitos querem ter a sua vida de volta. Uma situação dessas nos tira da nossa vida, que a gente está acostumado, é ou não é? E a gente hoje tem aqui um local seguro, temos aqui uma situação que dá uma cobertura, mas sabemos que é um lugar provisório, né? Ninguém vai morar aqui nessa igreja, é assim eu espero. Ninguém vai morar, é um lugar provisório, não que nós não queiramos vocês aqui, não é isso. Mas o nosso desejo é que vocês tenham de volta tudo aquilo que foi tirado nesse tempo. Amém? E a nossa oração, o nosso coração não é de não querer ninguém aqui, pelo contrário, nós queremos trabalhar para que todos tenham as suas vidas de volta. Essa é a nossa esperança e eu creio que Deus vai nos ajudar a fazer isso, amém? Eu creio que Deus vai nos ajudar a recuperar tudo aquilo que foi perdido nesse tempo. É claro que, embora muitos já estão encontrando um pouso em outros lugares, muito pouco pode ser feito enquanto as águas não baixarem. Né? Enquanto as águas não baixarem, muito pouco pode ser feito. Estamos fazendo aqui, orando, aguardando, tendo paciência. Eu sei que aqueles que estão alojados aqui, não é fácil ficar aqui parado num lugar sem saber que dia termina esse negócio. Eu sei também que deve dar uma agonia ficar esperando. Já são mais de 2 semanas que nós estamos aqui dentro, aguardando o nível do rio baixar, aguardando as coisas melhorarem, aguardando. Mas eu espero que esse tempo, embora não seja um tempo ideal, de alguma forma esse tempo seja produtivo na tua vida, que tu possas, nesse tempo, conhecer um pouco mais de Deus, que tu possas, nesse tempo, conhecer um pouco mais das pessoas que estão aqui. Afinal, somos a mesma comunidade, somos a mesma cidade, embora aqui também tenham pessoas de Canoas, pessoas de Eldorado, né? Nós temos também de outras cidades vizinhas. Porém, nós sabemos que essa situação que estamos vivendo não é ideal. É uma situação provisória, temporária, e o nosso desejo é vencê-la o mais rápido possível para que toda a nossa sociedade, para que Porto Alegre, para que Canoas, para que Eldorado, para que Guaíba, para que Cachoeirinha, Gravataí, todas as cidades possam voltar a uma certa normalidade. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Joel. Joel capítulo 1, versículo 2. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e a vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui nós estamos vendo uma situação na qual o território de Judá foi tomado por uma calamidade. A Bíblia fala aqui do gafanhoto. O gafanhoto é uma praga que ele vinha e comia todas as plantações. Não sobrava nada. Então, o que um deixava, vinha outro pior e
saqueava, e eles ficaram completamente atingidos, impactados por aquela situação. Uma calamidade da natureza que também assolou a terra de Judá naquele tempo. E isso tem tudo a ver conosco. Hoje, o que uma água não veio, veio a outra. Né? Se não veio de uma forma, veio de outra. Veio da chuva, veio do rio, veio de tudo que é lado. Ou veio vento, veio, alguns meses atrás, um ciclone extratropical que também devastou a nossa terra. E nós vemos a calamidade se instalando. E nós vemos aqui na Bíblia que também aconteceu, num tempo muito distante, uma calamidade que também assolou o povo daquela época, e eles tiveram grandes prejuízos, grandes preocupações. E aqui Joel, um profeta da época, essa história, ela se passa aproximadamente 900 anos antes de Cristo. E esse profeta da época, então, ele traz aqui uma palavra profética para restituir o povo. E eu quero trazer isso para vocês hoje, porque quando nós vemos uma calamidade acontecer, nós ficamos nos perguntando por que Deus permitiu que isso acontecesse. Quem já fez essa pergunta? Né? Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Sim, o homem, no tempo presente, ele tem, de alguma forma, impactado a natureza. Né? A camada de ozônio tem sido destruída, mas eu quero dizer algo para vocês que transcende tudo isso, que é o seguinte: quando Deus decide, quando Deus permite que alguma coisa aconteça, não adianta a gente culpar homens. Quando Deus permite, e Deus tem um propósito em permitir esse tipo de coisa, assim como aconteceu com o povo de Judá na época. Deus tem um propósito para chamar a atenção do homem. Nós vemos que aquele povo daquela época estava passando por um distanciamento de Deus, um afastamento de Deus. E Deus, sempre quando Ele permite que alguma praga ou algum juízo venha, Ele não está querendo, de fato, destruir o ser humano. Pelo contrário, Ele está querendo dizer: olha, vocês esqueceram de mim, vocês precisam se retornar, precisam se voltar para mim, para que eu possa ter novamente o cumprimento do propósito original de toda a criação. Deus fez o homem para louvor da sua glória, mas o homem insiste muitas vezes em se afastar, se distanciar de Deus. Lembra que eu falei semana passada que uma das definições de pecado é errar o alvo? Então, quando o homem erra o alvo, Deus chama a atenção do homem. E uma das maneiras que nós vemos na Bíblia Deus chamando a atenção do homem é justamente permitindo que calamidades aconteçam. Nós vemos que o mundo passou por uma calamidade terrível no ano de 2020, onde teve ali o vírus, coronavírus, o Covid-19. Quem lembra disso? Quem passou por isso? Se você está aqui é porque você sobreviveu. Então eu vou te dizer, você vai sobreviver mais uma vez. Amém? Naquela época, nós tínhamos insegurança até mesmo quanto à nossa sobrevivência. Às vezes eu ficava pensando em casa: será que eu vou pegar esse negócio e vou morrer? E a minha família, como é que fica? Quem passou por isso? Ficou assim meio preocupado: e se eu morrer? Como é que fica minha mulher, meus filhos? E se minha mulher morrer, como é que eu fico? Né? E aí a gente ficava pensando isso. Mas eu quero te dizer, você está aqui, você sobreviveu. E eu quero liberar uma palavra sobre ti. Você vai sobreviver esse tempo. E aquilo que Deus vai colocar na tua vida vai ser melhor do que era antes. Quem recebe, diga: eu recebo. Mas diga com fé. Quando você diz assim, eu recebo, significa que você está entrando em concordância e está ativando a sua fé. Então eu vou falar novamente. Se você de verdade crê, fala com voz de profeta aí. Eu creio que você terá de volta tudo aquilo que foi perdido e muito mais, e não vai se comparar àquilo que ficou para trás. Pelo contrário, você terá uma vida mais próspera e mais organizada em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio. Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir a ele, viu? Agora, abre no capítulo 2 de Joel.
Olha a profecia, depois dessa devastação do gafanhoto, olha a profecia que vem para aquele povo de Judá. Abre no capítulo 2, a partir do 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Presta atenção. Essa palavra é para ti hoje, que teve perdas nesse tempo. Olha o que a palavra está dizendo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então, o que Deus está dizendo aqui? Olha, eu mesmo enviei esse exército de gafanhotos, mas eu restituirei a todos vocês o que foi consumido pelo gafanhoto. Quando ele fala em anos perdidos, alguém pensa assim, pode pensar, gente, eu perdi minha casa. Dentro da minha casa, tinham coisas que eu levei anos para conquistar. É assim ou não é? O carro que estava lá alagado, eu levei anos trabalhando para conquistar. Quem está passando por isso hoje? Quem está passando por uma perda que levou anos para construir? Levanta a mão bem alto se você está passando por isso. Então essa palavra é para você. O Senhor vai restituir todos os anos que foram consumidos por essa tragédia. E vai ser rápido, só se você crer. Vai ser rápido. Essa palavra que eu estou trazendo para ti nessa noite, não é uma palavra para te animar, mas eu estou liberando uma palavra profética sobre a tua vida. Se você tiver entendimento para entender, você vai ver que o milagre que Deus faz quando vem a calamidade, ele sempre é maior do que a própria calamidade. O próprio Deus permite que coisas assim aconteçam. Existe um outro texto que diz que Deus permite que as coisas abaláveis sejam abaladas, para que as inabaláveis permaneçam. E nesse momento nós estamos vendo, separando aquilo que é abalável em nossas vidas, daquilo que é inabalável. Eu quero te dizer que o que é inabalável na tua vida é o que você tem agora nesse momento. Isso não foi abalado. Que a tua fé, que a tua casa, eu digo não a casa física, mas a tua família, né? A tua estrutura emocional, espiritual, tudo isso vai permanecer. Mas o que estava ao teu entorno pode ter sido abalado momentaneamente. O que o papai está querendo? Está querendo te trazer para perto. Para que você possa, a partir desse momento, entender que ele te quer mais perto e ele também te quer próximo dele, para que você possa construir não a partir dos anos de trabalho que você já fez, mas você trabalhando debaixo da bênção dele. Ele vai fazer a tua vida ser restituída. Ele fará a tua vida ser restituída. Quem crê, diga eu creio. Eu recebo. Se você é esperto e inteligente, comece a receber os decretos, porque eu creio que ele fará. Então, há um outro texto em Isaías 61, versículo 7, que diz assim, se você tem, quem é que já tem Bíblia? Quem é que ganhou a Bíblia aqui, ó? Não ganharam ainda? Vão ganhar. Mas anota aí, anota no teu celular, anota em algum lugar aí, esse texto. Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Quem recebe? Papai está te dizendo nessa noite, você vai ter o dobro que você tinha. Se você perdeu, não tem problema, isso é uma semente. A colheita vai chegar. E a colheita vai ser dobrada. Amém? Quem recebe, diga, eu recebo. Então vamos ler junto. Na primeira pessoa, eu leio e você repete. No lugar da minha vergonha, eu terei dupla honra. No lugar da afronta, eu exultarei na minha herança. Por isso, na minha terra, eu possuirei em dobro. E eu terei perpétua alegria. Perpétua alegria. Perpétua alegria. Quem recebe? Essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para você. Creia, porque vai acontecer.
E depois você vai vir aqui dar o testemunho nesse altar, dizer assim, Deus cumpriu a promessa. Amém? Por que eu falo isso? Porque é o que nós vivemos e é o que nós vemos constantemente. Deus mudando a sorte de pessoas. Então, quando parece que tudo está perdido, aí que entra o milagre. Se você não precisa de milagre, não vai ter milagre. Mas quando a situação se torna insustentável e você fica dependendo do milagre, daí que o milagre acontece. Então eu estou liberando uma palavra sobre a tua vida hoje, uma palavra de milagre, uma palavra bíblica. Assim como Deus fez lá em Judá, agora vai fazer na tua casa, em nome de Jesus. Volta ali agora para Joel 2, vamos ler o próximo versículo, 26. Olha a promessa do papai para a tua vida, querido. E já começou, viu? E já começou, essa promessa já começou. Comereis abundantemente. Ô, Jesus. Já começou, né? Quem está comendo bem aí? Está faltando comida? Não. Ó, tem uns que estão comendo mais aquilo que comiam antes. Eu sou um desses. Se tem uma coisa que a gente faz aqui nesse dia é comer. Enquanto espera, tem uns que não param de comer nunca, né? Mas tudo bem. Olha a promessa. Comereis abundantemente e vos fartareis. Vocês têm se fartado de comida? Sim, o papai está aqui, está abençoando vocês. A bênção já começou, o milagre já começou. Gente, eu não sei nem onde faz, nem de onde vem. Mas vem, e todo dia tem, e está aqui. Amém? O milagre se instalou nas nossas vidas. Diga, o milagre se instalou na minha vida. Amém? Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Então, no lugar da tua vergonha, dupla honra. No lugar da tua vergonha, no lugar da vergonha, vocês estão vivendo um tempo onde vocês estão experimentando o amor e o cuidado de Deus. Quero perguntar para vocês, quando vocês acordam aqui de manhã, o que vocês precisam fazer para garantir o dia de vocês? Amém. Orar e agradecer é importante, porque a Bíblia fala para orar em todo o tempo. Mas vocês se preocupam com o que vão comer? Vocês se preocupam com o que vão beber? Vocês se preocupam com o que vão vestir? Você se preocupa com alguma coisa? Essa é uma pequena demonstração do amor de Deus nas nossas vidas. É assim que nós vivemos quando nós temos o amor de Deus. E aqui vocês estão tendo um flash. Vocês estão tendo uma pequena demonstração de como é viver na dependência dele. Isso não significa que a gente não tem que trabalhar, gente. Eu trabalho muito. E o pessoal que está trabalhando aqui trabalha muito também. Mas uma coisa é trabalhar, se cansar e não ver resultado. Outra coisa é você trabalhar por princípio e saber que o Senhor dá mesmo enquanto você está dormindo. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Vocês nesse tempo estão experimentando o que é estar debaixo da bênção de Deus. E eu me sinto honrado por poder manifestar esse amor na vida de vocês. E todos aqueles que estão trabalhando aqui na igreja, que agora é a Igreja Abrigo, todos aqueles que estão se voluntariando. Nós tivemos irmãos de Santa Catarina trabalhando aqui nesse final de semana, lá da F-Hope, né? Nós temos irmão aqui, nosso baterista aqui, que vem da outra igreja, da Caminho Santo. Tem irmãos que vêm de outros ministérios que estão trabalhando. A nossa alegria é poder manifestar o amor de Deus e mostrar para vocês o que é ser filho de Deus. Ser filho é isso. Nós podemos contar com a provisão dele constante, porque o nosso Pai, ele nos ama e ele não nos deixa empenhado. Isso não significa que muitas vezes ele precisa chamar a nossa atenção. Em alguns momentos nós precisamos que Deus chame a nossa atenção, porque os caminhos do homem,
eles se afastam dele. Mas quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos o quanto nós precisamos estar perto do Pai, nós também podemos contar com tudo aquilo que o Pai tem para nós. Amém? Ele é um Deus bom, Ele é um Deus abençoador, né? Ele nos ama e Ele vai nos ajudar nesse momento. Alguém tem dúvida disso? Amém, glória a Deus. E nós queremos ser participantes dessa bênção, amém? Ajudando. Então, a Bíblia fala em Mateus 6,33 o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando antes aqui sobre coisas, sobre comida, sobre o que beber, o que comer, a provisão de roupas para o corpo. Ele estava falando, Jesus estava falando sobre esse tema, e ele disse assim, olha, não se preocupem com essas coisas. Vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas as coisas. Deus sabe que vocês precisam de casa. Deus sabe que vocês precisam de emprego. Deus sabe que vocês precisam de comida na despensa. Deus sabe que vocês precisam de roupa. Deus sabe que vocês precisam de tudo que um ser humano no tempo presente precisa para se estabelecer. Deus sabe de tudo isso. Então não se preocupem. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E vocês vão ver que todas as coisas, diga, coisas. Não viva pelas coisas. Não gaste a sua vida atrás de coisas. Vamos combinar isso? Busque em primeiro lugar que as coisas vêm. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas virão. Você quer viver uma vida de milagres? Você quer experimentar o sobrenatural de Deus? Busque Ele em primeiro lugar. Esqueça as coisas e elas virão na tua direção. Da mesma maneira que você acorda e o café está te esperando, as coisas virão na tua direção. Amém? Da mesma maneira que você não se preocupa o que vai ser o almoço. Ele só chega ali e alguém te avisa, as coisas virão na tua direção. Alguém vai te avisar, ó, chegou mais uma geladeira aqui que doaram para tua casa. Chegou mais um fogão, estava sem fogão, vai chegar. Chegou mais um móvel aqui, você está precisando de roupa, de um sofá, ó, chegou, a coisa chegou. Mas não corra atrás de coisas. Não gaste a sua vida pelas coisas. As coisas existem para te servir. Você não deve viver para servir as coisas. Sirva a Deus e você terá tudo o que você precisa. Amém? Quem está entendendo? Diga, estou entendendo. Amém. Agora vamos ler Joel 2,27, a continuação. E aqui, Deus estabelece a sua autoridade. Ele diz, ó, e sabereis que estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aqui na outra tradução, sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Novamente, aqui Joel, o profeta, falando, vocês não serão envergonhados. Aceite isso no seu coração, eu não serei envergonhado. A situação é difícil, sim, ninguém está negando isso. Mas você não será envergonhado. Então diga, eu não serei envergonhado. No lugar da vergonha, eu serei duplamente honrado. Deus vai dar um tempo de honra para a vida de vocês. Vocês serão honrados em nome de Jesus. Quem recebe isso? Amém. Olha isso aí, viu? Recebe aí, filha. Agora vamos para algumas aplicações práticas, depois do entendimento desse momento profético. Para que nós possamos, de fato, viver essa vida com Deus, nós precisamos de fé. Diga fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas, olha as coisas novamente, que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Então, olha só,
Tem coisas que nós estamos esperando. Muitos aqui estão esperando montar a casa novamente. Muitos aqui estão esperando conseguir recuperar algumas coisas que são preciosas, como documentos, fotos, histórico. Muitos querem recuperar o carro que foi alagado. Muitos querem recuperar muitas coisas. Mas a fé, ela fala de coisas, é a certeza de coisas que eu espero. É uma convicção de um fato que eu não vi ainda. Mas aqui eu preciso fazer um adendo aqui para vocês entenderem. Esse fato que nós não vemos ainda é um fato natural que nós não vemos. Por exemplo, vocês não estão vendo a casa de vocês mobiliada, restaurada, com móveis ainda. A olho natural, vocês não estão vendo ainda. É ou não é? Por enquanto, a casa de vocês, da maioria aqui, está debaixo de água. Então, se vocês forem lá, vocês não vão ver uma casa recuperada, restituída, restaurada, organizada. Sim ou não? Mas, quando eu tenho fé, eu tenho a certeza das coisas que eu espero. E o que eu espero? Eu espero ter a minha casa de volta, a minha casa restaurada. Eu espero ter a minha casa restituída. Os móveis que eu perdi, restaurados. Os equipamentos eletrodomésticos que eu perdi, restaurados. Tudo que estava lá, que eu perdi, eu quero ver restituído, reconstruído. Tudo aquilo que foi abalado. Talvez alguns tenham perdido até a casa mesmo, que a casa desabou. A casa reconstruída, talvez uma casa nova. Está animado lá em cima, hein? Não tem problema, estão no melhor lugar que eles podem estar, viu? Pode deixar, viu? Não precisa pedir para diminuir, não. Melhores gritando lá do que aqui, né? Então, quando eu ajo por fé, eu ainda não estou vendo o fato consumado na minha frente. Mas a fé te diz o seguinte: eu tenho certeza daquilo que eu espero. E é convicção de um fato que eu não estou vendo com o olho humano. Mas eu estou convicto que vai acontecer. Então isso significa que ainda que eu não esteja vendo com o olho humano, com meus olhos espirituais, eu já estou enxergando. Quer ver? Fecha os olhos aí. Pensa a casa, não como era antes, mas como ela vai ficar. Pensa ela, como ela vai ficar. Tua casa, tua cozinha, teu banheiro, tua sala, teu quarto, tua garagem, teu carro, os teus móveis. Pensa aí. Você fica de olho fechado. Você não está vendo isso com os teus olhos naturais. Porque se você abrir os olhos agora, você vai enxergar uma casa alagada. Mas com os olhos da fé, você pode enxergar aquilo que vai acontecer. Você crê nisso que você está vendo? Você pode crer nisso que você está vendo? Então, assuma essa visão que está na tua mente agora, como a tua nova realidade. Isso é fé. É a certeza daquilo que eu espero e a convicção dos fatos que eu ainda não estou vendo. Mas eu já posso ter convicção deles dentro de mim. Se acontecer dentro de ti, vai acontecer depois lá na tua casa. Agora, se você ficar numa posição de coitadismo, ai, por que aconteceu comigo? Ai, eu nunca mais vai dar certo. Ai, 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 ui, ui. Você vai sentir pena de si mesmo. E eu vou te dizer, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então guarda, salva aí essa imagem na tua cabeça. Salva aí e tenha convicção que isso vai ser a tua realidade nos próximos dias. Amém? Quem recebe? Então conta para o teu irmão que está do teu lado aí, como é que vai ser a tua casa daqui a alguns dias. Conta aí, verbaliza. Olha para um lado, olha para o outro. O que vai ter na tua garagem? Porque isso é fé. O que vai ter? Quais são os teus móveis?
Os teus eleitos, isso é fé. Amém? A fé é a certeza das coisas. Então, essas coisas vão estar lá. Elas vão começar a se reconstruir. E você será restituído pela fé. Amém, queridos? Agora, uma outra aplicação prática, além de ter fé, nós temos que aprender que nós todos, eu posso dizer que quase literalmente, né, estamos no mesmo barco. Quase que literalmente. Por quê? Porque todos nós estamos envolvidos nesse processo. E eu quero dizer para vocês que, nesse momento, nós precisamos, além de nos aproximar de Deus, nós temos que nos aproximar das pessoas ao nosso redor. Porque uma das coisas que faz com que o homem se distancie de Deus é que ele também começa a viver numa tipo caverna, sabe? O ser humano, ele tem a tendência a entrar na caverna. E ele quer ficar isolado. A sua capacidade emocional, social, ele é pequenininha. Né? Ele quer ficar isolado, né? E ele não quer, muitas vezes, se falar com ninguém, se relacionar com ninguém. Mas sabe que Deus, quando Ele nos chama, Ele quer nos ensinar duas coisas. Primeiro, ter relacionamento com Ele e amar o Senhor sobre todas as coisas. Depois, Ele quer que a gente aprenda a amar as pessoas. Então, a superação deste momento é uma superação em comunidade. Nós vamos ter que pensar coletivamente. Gente, isso não é um problema meu e não é um problema somente seu ou somente meu. Isso é um problema de todos, como eu falei no início do culto, ou da palavra. E nós vamos ter que aprender a juntos procurar caminhos para solucionar. Então imagina só, nós podemos juntos ter uma visão por fé, uma visão de restituição, de reconstrução por fé. Mas nós podemos juntos também ter força-tarefa. Nós podemos juntos também fazer para o próximo, para os nossos irmãos, pagar o preço por eles, assim como nós gostaríamos que fossem pagos por nós. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Na primeira semana, nós abraçamos pelo menos 2 ou 3 famílias lá embaixo, no primeiro dia aqui, que são pessoas que se voluntariaram e até agora estão trabalhando muito. E eles também perderam as suas casas. Mas isso não os paralisou. E eu quero te dizer uma coisa, presta bem atenção. Essa situação não pode te paralisar. Essa situação não vem para te paralisar. Pelo contrário, essa situação vai nos deixar mais forte. Vai nos deixar mais forte. Por quê? Porque agora nós vamos entender que não é tudo na força do braço, mas através do Senhor em nossas vidas, de Deus em nossas vidas, nós podemos sim reconstruir. E a melhor maneira que você pode fazer para aprender a reconstruir é começar agora, já cuidando uns dos outros. Eu sei que muitas pessoas aqui dentro já estão até fazendo amizades que vão perdurar para depois desse momento. Alguns já se tornaram grandes amigos aqui dentro. Outros passaram aqui rapidinho, a gente não sabe nem o nome, né? Mas muitos aqui que estão manhã, tarde, noite, convivendo, já se tornaram grandes amigos. Eu quero dizer, nós precisamos, a partir dessa família aqui, desses relacionamentos, ajudar uns aos outros a reconstruir. Nós não podemos ter uma mentalidade que não é a mentalidade de Deus, que é a mentalidade do mundo, que é a mentalidade assim, ó, o importante é ajeitar o meu lado, o resto já era. Não, gente. Quem aqui se sentiu amado nesse lugar, nesse tempo, por todos os voluntários? É justamente porque nós cultivamos essa mentalidade bíblica de lutarmos as causas uns dos outros. Então, primeiramente, nós aprendemos a dar e também aprendemos a receber. Mas é melhor dar do que receber, sabia? É melhor dar do que receber. Então, nós aprendemos a dar e aprendemos a receber. Assim como vocês estão recebendo, vocês precisam aprender a dar. Assim como muitos estão dando, vão precisar aprender a receber. E esse é um tempo de nós unirmos as mãos para reconstruir. Porque quem anda sozinho
pode ir até mais rápido, mas quem anda junto vai mais longe. E nós queremos ver todos vocês restituídos de tudo aquilo que foi tirado, de tudo aquilo que foi perdido. Amém? Quem recebe isso, então, a palavra de Deus fala em 1 Pedro 4,10 o seguinte, ó: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então Deus não deu tudo para todo mundo. Eu tenho algumas coisas que Deus me deu, alguns dons, alguns potenciais, talentos, né? Desculpa, irmã, como é que é teu nome mesmo? Grace? Ellen Grace, né? Isso? A Ellen Grace tem talentos e potenciais que Deus colocou na vida dela. A Jéssica tem potenciais e talentos que Deus colocou na vida dela. Cada um entra com aquilo que sabe fazer. Cada um tem valor. Todos nós temos coisas na nossa vida, potenciais, talentos, né? Temos habilidades que são peculiares a cada um de vocês, ou a cada um de nós. E nós podemos usar isso para abençoar a vida uns dos outros. E com isso, juntos, nós podemos reconstruir. Amém? Por isso eu tenho falado isso no primeiro dia. O nosso objetivo não é só fazer um abrigo temporário e quando saiu pela porta já era. Não. O nosso objetivo é, como igreja, impactar a sociedade, gerar uma família e poder ajudar contribuindo para que não só o alimento espiritual seja dado, mas também o alimento emocional e o alimento físico seja dado. Não só durante aqui, mas depois, que a gente possa, em nome do Senhor, ter projetos, já estamos cuidando disso, projetos para ajudar as famílias a se restabelecerem. Amém? Esse é o nosso coração e o nosso desejo. Porque nós podemos dar um pão temporário e depois simplesmente deixa a pessoa, saiu daqui, não é mais problema nosso. Não, não é isso. Queremos fazer muito mais do que isso. Mas sozinho nós não conseguiremos. Nós vamos precisar da ajuda de todos. Por isso, quando vocês veem aquele anúncio ali de voluntariado, já considere eles da família, viu? Quem quiser se voluntariar para começar a ajudar, desde agora, já vai se apresentando aí. Porque nós precisamos ter essa mentalidade de ajudar uns aos outros, servir uns aos outros em amor. Gente, é tão bom, eu vou dizer para vocês, é melhor dar do que receber. É tão bom servir. A gente se sente tão gratificado, né? É tão gratificante nós podermos estender a mão para alguém. É maravilhoso. Mas também é poderoso quando a gente está precisando e alguém nos serve. Amém? Isso vai gerando um testemunho vivo da bondade de Deus na terra. Então o amor de Deus se manifesta na terra entre os irmãos, entre aqueles que se importam com os outros, né? E nós vamos então gerando esse testemunho. Amém? Então, para fechar esse tempo, eu quero plantar no coração de vocês uma esperança, viu? A palavra diz, permanece a fé, a esperança e o amor. A fé é a certeza daquilo que eu estou esperando, a convicção daquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho convicção. Guarda, salva essa imagem aí na tua mente, essa imagem de fé que você tem na sua cabeça. Mas também parece a esperança e o amor. O amor ele já é manifesto entre nós. E a esperança é que realmente nós vamos juntos chegar lá. Nós vamos juntos conseguir reverter essa situação e ter a promessa de Deus se cumprindo de dupla honra. Dupla honra. No lugar da vergonha, dupla honra. No lugar da destruição, a restituição em dobro. Amém? Quem está cheio de esperança no coração? Vou falar para vocês, a palavra de Deus, ela renova a esperança em nossos corações. Vocês querem ver as coisas mudar ao redor de vocês? Muda dentro primeiro. Não são as coisas externas que fazem o que nós somos. Mas quando nós somos dentro de nós, quando o nosso coração muda, quando o nosso espírito muda, a nossa conquista muda também. Quando nós agimos por fé, as coisas mudam. Mas quando nós estamos derrotados sem fé, nada acontece. Quando nós estamos caídos, nada acontece.
Mas quando nós estamos com algo queimando em nossos corações, com algo ardendo em nossos corações, uma expectativa, uma esperança, nós começamos a perceber os milagres acontecendo e também nos movemos na direção dos milagres, das conquistas.